A história é um instrumento fundamental que temos no presente para transformar o futuro e, portanto, da sua ignorância nada de bom pode brotar. O século XX nasce em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1917, com o início da Revolução Russa, que é de facto o primeiro armistício à guerra, e em 1918 com a reconfiguração territorial e social da Europa e, por conseguinte, de todo o mundo que estava então pela influência dos impérios europeus. O século XX termina, na minha opinião, em 2008, com o fim do Pacto Social erigido a seguir à guerra, em 1945, quando os trabalhadores estavam armados e, em troca de aceitarem desarmar-se, o capitalismo impôs um travão a si próprio, que foi a segurança, o pleno emprego e o Estado Social. O século XX é definido por extraordinário desenvolvimento do capitalismo, das forças produtivas, desenvolvimento científico, desenvolvimento técnico e pela emergência do século mais revolucionário da história. Não há dúvida nenhuma que o século que teve mais revoluções em toda a história foi o século XX. A marca principal do maio de 68 é o fim da hegemonia dos partidos pró-stalinistas ou pró-soviéticos. Pela primeira vez em países centrais, uma situação pré-revolucionária tem lugar num país capitalista desenvolvido, numa das capitais coração do mundo, Paris. Há situações de controle operário e isto foi há apenas 50 anos. Ficou por cumprir praticamente tudo, porque o maio de 68 é um movimento essencialmente derrotado. Não é possível compreender a história do século XX sem ser a partir da centralidade de quem trabalha, porque quem trabalha, a produção, a reprodução da sociedade que dependem do trabalho humano é aquilo que define essencialmente e primordialmente o rumo de todas as sociedades. Uma das respostas que eu procurava neste livro é qual foi o processo histórico que distinguiu claramente a formação do Estado Social Europeu depois da guerra, imediatamente, em 45, 47, 49, da fundação da CEE, SECA, antes e depois União Europeia. São dois movimentos que hoje em dia o senso comum tende a confundir e que, de facto, historicamente não são convergentes, pelo contrário. São dois movimentos que nascem de forma distinta e começam a divergir de forma muito marcada a partir da década de 80. O Estado Social é uma coisa, a União Europeia é outra coisa.